Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom você estar aqui nesta manhã, para juntos podermos aprender a respeito da palavra do Senhor, buscar compreender, entender e fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. E somente através do estudo da palavra de Deus é que a gente pode ter esse conhecimento, esse discernimento de qual é a vontade de Deus para nós. E nós estamos aqui nesse estudo que fala sobre a jornada do discipulado. Interessante que a gente é muito conhecedor na teoria e às vezes a gente peca na prática. E esse estudo ele vem exatamente tratar da parte prática do Evangelho, que é a respeito do discipulado. E a gente entende aqui qual que é o objetivo e o princípio do Evangelho quando a gente começa a entender o que é o discipulado. Quem teve a oportunidade de estar aqui ontem à noite e assistir aquele filme, ou mesmo quem não esteve aqui, mas já assistiu o filme A Forja, tem uma noção, não apenas uma noção, mas conhecimento do que é o discipulado. Quem não assistiu, eu recomendo assistir. Muito bom para que a gente possa entender qual que é o nosso papel como servos de Deus, como discípulos de Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler apenas o versículo 18 do capítulo 5 de Efésios. Diz o texto da palavra de Deus: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o nosso estudo desta manhã vem falar exatamente sobre o Espírito, mas o Espírito do discípulo. Interessante que quando a gente fala de o Espírito do discípulo, o que quer dizer isso? Qual que é a essência do discípulo? O que é que move o discípulo? E nessa manhã a gente vai falar sobre 3 aspectos do espírito do discípulo. O chamado para a gente ser discípulo de Jesus Cristo não é apenas ter um título, uma apresentação, ou até mesmo um status espiritual. Na verdade, ser discípulo de Jesus é ter um estilo de vida, é viver na essência o discipulado. E a essência do discipulado é exatamente imitar a vida de Jesus Cristo. Jesus, no seu ministério, ele chamou 12 discípulos. Durante 3 anos, aqueles discípulos o acompanharam. Os discípulos o acompanhou e andou com ele. E testemunharam de como é na prática o Evangelho. E eles experimentaram também serem transformados pelo Espírito e foram capacitados para viver de uma maneira que honrava e honra a Deus. Irmãos, e como discípulos de Jesus, esse é o nosso papel também. Nosso papel é viver da mesma maneira que Jesus viveu, e temos o papel também de honrar a Deus em nossas ações, nas nossas atitudes. O espírito do discípulo não é algo vazio, abstrato, irreal, mas é
algo real, é uma realidade que se manifesta de uma maneira prática. E de que forma? Através da obediência a Cristo, através da nossa humildade diante de Deus e das outras pessoas, e também através da ousadia em proclamar esse evangelho. São características inerentes do discípulo de Jesus. O discípulo verdadeiro, ele precisa reunir essas três características, que é obediência, humildade e ousadia. E nós vamos ver mais detalhadamente aqui a respeito dessas três características. Como eu disse, a primeira característica é a obediência. E a obediência é a base da vida cristã. Esse é o princípio inegociável na vida cristã. Porque se torna a base. E é algo fundamental na vida do discipulado. Ser obediente. Foi o que Jesus fez. Jesus foi obediente desde o início da sua caminhada com os discípulos. Jesus chamou os seus discípulos para segui-lo, mas de forma incondicional. Não existe condições para obedecer. Como discípulo, não existe condição para obedecer. E esse chamado está implícito em todos os aspectos do cristianismo. De fato, só é discípulo de Jesus aquele que obedece ao Senhor Jesus. Obediência, meus amados, não é um simples conformar com a ordem dada. Não é simplesmente andarmos seguindo algumas regras ou condições. Mas, na verdade, a obediência, ela põe para fora, ela traz à luz a transformação que já existe no nosso interior, no nosso coração. Somente um coração transformado, ele é capaz de obedecer. Jesus Cristo, obrigado, pastor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não simplesmente mandou, ordenou para que fôssemos obedientes, mas ele viveu uma vida de obediência. Jesus viveu uma vida de obediência a Deus. E ele foi obediente, como diz lá em Filipenses 2, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha, ele não foi obediente por obrigação, mas ele foi obediente voluntariamente. Ele foi obediente demonstrando uma expressão de amor a Deus, de amor ao plano redentor do Senhor para a humanidade. A obediência de Cristo é o modelo supremo para todos nós que somos discípulos. Quando a gente obedece a Deus, a gente não está apenas cumprindo uma formalidade, uma exigência. Nós, na verdade, estamos imitando nosso Senhor Jesus Cristo, nos submetendo à vontade de Deus. Com isso a gente agrada a Deus. E de que forma? Como diz lá em Romanos, de forma agradável, de forma perfeita. É dessa forma que o discípulo obedece. Não por constrangimento, mas porque ele agrada, ele quer agradar o seu Senhor. E o exemplo de Jesus nos desafia. E eu queria fazer
a seguinte pergunta: nós de fato estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando isso exige sacrifícios? Ou nós não estamos dispostos a negociar determinadas áreas das nossas vidas, dizendo: Senhor, isso aqui o Senhor deixa comigo? Como nós dissemos aqui, a obediência, ela é de forma incondicional, não existe condição para sermos obedientes. Ou somos obedientes ou não somos. Obedecer a Cristo é uma forma de ser transformados também. Quando nós obedecemos, nós permitimos que Deus nos molde segundo a sua vontade. Nós já não resistimos mais, porque estamos dispostos a sermos moldados para Ele. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós afastamos do pecado e nós nos aproximamos cada vez mais da santidade. A verdadeira obediência é quando ela é uma resposta de amor a Deus e não se torna, na verdade, uma obrigação imposta. Ela é a nossa resposta de gratidão ao Senhor. João já dizia o seguinte: quando nós amamos o Senhor, quando os teus mandamentos, quando guardamos o seu mandamento, esse é o que ama ao Senhor. O verdadeiro discípulo obedece, e isso reflete a imagem de Jesus, vivendo de maneira que revela o caráter de Deus ao mundo. Ou seja, quando somos obedientes ao Senhor, o mundo percebe e observa a presença e a imagem de Jesus nas nossas vidas. Na prática, a conformidade se manifesta nas pequenas e grandes decisões da vida. É escolher perdoar quando somos ofendidos, compartilhar o Evangelho, mesmo em situações adversas, nas dificuldades. É priorizar a oração e a leitura da palavra de Deus. É também resistir às pressões culturais que nos incentivam a comprometer os nossos valores cristãos. Irmãos, isso é desafiador, mas não é algo impossível para o crente que obedece ao Senhor. Olha, ir na contramão da cultura é algo desafiador para as nossas vidas, mas é isso que nós fazemos quando obedecemos a Deus. Em um mundo em que se glorifica o individualismo, a obediência nos chama a viver a glória de Deus e o bem-estar dos outros. Isso parece utópico. Como que eu vou valorizar o outro? Eu primeiro tenho que amar a mim mesmo. Não é assim que eles falam que no casamento que quando vão se separar, que vai se separar porque eu tenho o direito de ser feliz? Essa é a mensagem do mundo. Mas qual que é a mensagem de Deus? E que nós devemos obedecer? Que nós temos que amar o outro como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela. No casamento é assim, mas o mundo prega o contrário. Que nós temos o direito de ser feliz. E por isso não importa o outro. Primeiro eu. Primeiro aspecto que nós vimos, então, é o aspecto da obediência. Esse é uma essência do discípulo. Um outro aspecto, o aspecto da humildade. É a postura do verdadeiro discípulo. A humildade é uma característica mais importante no discipulado de Jesus.
Ao contrário do mundo que exalta o ego e o orgulho, Cristo nos ensinou a grandeza no reino de Deus. Que é medida pela capacidade de servir e humilhar diante dos outros. Jesus, Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o que ele fez? Lá em João 13, fala que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Gente, Filho de Deus, Rei dos reis, ele mostrou ali a verdadeira característica de um verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que serve com um coração humilde. Ele não impõe as suas vontades. O verdadeiro líder, ele serve. E esse foi o exemplo maior que foi dado por Jesus Cristo. A humildade é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Irmãos, quando nós nos prostramos em oração, pedindo a Deus, será que Deus não sabe das nossas necessidades? Mas quando nós nos dobramos diante de Deus, colocando a Ele as nossas necessidades, nós estamos demonstrando a nossa dependência dEle. Quando eu digo, Senhor, eu preciso disso. Eu estou recorrendo àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Deus já sabia mesmo antes de pedirmos. Mas quando nos dobramos diante dele, eu estou mostrando a ele a minha dependência. Eu preciso do Senhor. A humildade também não é a negação das nossas habilidades e dons. Não. Mas é o reconhecimento de que tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente faz, vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Não é para o meu próprio deleite, mas para a glória do Senhor. Esse espírito de dependência também nos leva a ter uma postura de submissão à vontade de Deus. Quando a gente sabe que tudo aquilo que a gente tem, ou vem de Deus, é muito mais fácil a gente entender a vontade de Deus, entender os seus planos. E é por isso que, diante do estado mais difícil das nossas vidas, aquele que é servo de Deus, que é discípulo do Senhor Jesus, ele encontra conforto, ele encontra consolo, porque ele sabe que é Deus que está dirigindo as nossas vidas. A verdadeira humildade não é passividade, mas uma redenção ativa da soberania de Deus. Eu sei que tudo quanto eu sou, toda a minha vida, está nas mãos de Deus. É Deus quem conduz a minha vida. Essa é a postura de um discípulo. Ele não se rebela contra a vontade de Deus na sua vida. A humildade do discípulo também se reflete nos relacionamentos com os outros. Em Filipenses 2, versículos 3 e 4, Paulo exorta os cristãos a nada fazerem por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a nós mesmos. Isso significa dizer, meus amados, que colocar os interesses dos outros à frente dos nossos é servir com alegria. Como é difícil, né? A gente sempre quer ter razão. A gente sempre acha que eu tenho os direitos. A palavra de Deus ensina exatamente o contrário. Nós consideramos o outro superior a nós. A humildade é a chave para a unidade do corpo de Cristo. Sem ela, o corpo fica fragmentado. Quando eu acho que eu sou alguém, eu estou me separando, me apartando da comunhão.
Por quê? Porque a gente está buscando a própria glória. Mas quando a gente segue o exemplo de Jesus, nós nos tornamos agentes de reconciliação, nos tornamos agentes de unidade, porque nós estamos amando, servindo uns aos outros com sinceridade e disposição. Vivemos em uma cultura que glorifica a competência, a autoconfiança, a autopromoção. As pessoas, elas são reconhecidas pela quantidade de seguidores que têm. E neste mundo tem seguido vários tipos de influencers. Na maioria deles, influência para o mal. Porque essas pessoas buscam reconhecimento próprio. O que a palavra de Deus nos ensina é exatamente o contrário. Essas pessoas procuram validação externa, enquanto o verdadeiro discípulo, ele é chamado a buscar, a encontrar essa identidade, esse reconhecimento na pessoa de Jesus Cristo. A humildade nos protege do orgulho espiritual, que pode nos levar a julgar os outros ou a confiar em nossos próprios poderes, nossas próprias forças. A humildade nos ensina a nos lembrar que somos todos pecadores, salvos pela graça, dependente da misericórdia de Deus. Nós reconhecemos que diante do Senhor nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Reconhecer que somos salvos pela graça e dependentes da misericórdia de Deus. Aqui vale destacar a diferença entre graça e misericórdia. Graça é quando recebemos do Senhor aquilo que não merecemos, a salvação. E misericórdia é quando deixamos de receber do Senhor aquilo que merecemos. Como pecadores, o que estava destinado para nós era a morte. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor não nos deu a morte. Pelo contrário, fomos alcançados pela graça. Um outro aspecto do espírito do discípulo é a ousadia. O espírito do discípulo que proclama a verdade com coragem. Irmãos, às vezes nós, diante dos desafios do Evangelho, nós nos acovardamos. E a gente, como discípulo do Senhor, nós precisamos ser ousados. E essa ousadia é uma qualidade muitas vezes negligenciada, mas que é extremamente essencial no discipulado. A ousadia não tem nada a ver com arrogância, com petulância, ou com presunção, mas é a coragem que é dada pelo Espírito Santo de Deus, em falar a verdade de Deus em tempos difíceis e desafiadores. Ser ousado, meu irmão, não é ser prepotente, mas é ter coragem de falar as verdades do Senhor, mesmo diante das oposições. O discípulo ousado, ele não tem medo da rejeição, ele não tem medo da perseguição. Quando eu digo que é um desafio no Evangelho, é exatamente porque a gente quer a aprovação das pessoas. E por medo de ser ridicularizado, a gente às vezes se omite como discípulo do Senhor. No nosso trabalho, nós
demonstramos que somos cristãos na escola. Nas redes sociais, a gente é ousado em falar de determinados temas que refletem a nossa fé, ou nos acovardamos com medo de sermos ridicularizados e assim preservar a nossa imagem. Diante da dificuldade, o verdadeiro discípulo, o discípulo ousado, ele continua a falar, a viver a verdade com convicção, independente se você é aprovado ou reprovado. Em um mundo em que muitas vezes rejeita ou ridiculariza a nossa fé, a fé cristã, é necessário que a gente seja ousado e autêntico na nossa fé. Nos evangelhos, vemos que Jesus preparou seus discípulos para enfrentar a perseguição e a adversidade. Talvez sermos evangélicos, sermos crentes, sermos discípulos, num país que tem uma certa liberdade, não seja tão difícil, né? Mas onde somos o crente é perseguido, fica mais difícil ser ousado, né? Mas Jesus preparou os seus discípulos para isso. E nós vimos a maneira pelas quais eles foram mortos, né? De que maneira eles foram mortos, as condições que eles foram mortos. Jesus não prometeu uma vida sem dificuldade. O que Jesus, na verdade, nos garantiu é que estaria conosco até o fim. O discípulo ousado, ele enfrenta a perseguição com fé e com a fé inabalável. De que forma? Confiando que Deus é soberano e de que é Deus quem está controlando toda a situação e que nada está à deriva. Lá em Atos, os apóstolos oram e com ousadia, após eles serem ameaçados pelas autoridades daquela época, pelos religiosos daquela época. O que eles pedem a Deus? Eles pedem a Deus que Deus lhes dê coragem. Lhes dê coragem para continuar a proclamar a palavra de Deus. Meus irmãos, quando bate o medo, bate o receio, é para a oração que a gente tem que ir. Senhor, não deixa que eu venha vacilar na minha fé. Me dê ousadia, coragem para enfrentar a situação. Eu acho que é uma situação muito desafiadora para um crente, para um discípulo, na política. Como ser crente em meio à corrupção, aos desafios, às propostas da política. Hoje, político é sinônimo de corrupto. E como ser um cristão que faz diferença ali? Ser ousado. Eu não conheço a vida privada do Nicolas, mas eu percebo nele um discípulo ousado. Sei que não é perfeito, mas ele é destemido quando ele fala da sua fé, de Deus e da sua convicção de servo de Deus. É um exemplo, né, que a gente pode ter para as nossas vidas. Não importa o meio em qual a gente está inserido. A gente precisa perder a ideia de autopreservação da nossa imagem. Nós precisamos falar a todo tempo, a tempo e a fora de tempo. A ousadia do discípulo se manifesta especialmente na proclamação do Evangelho. Olha, nós temos um trabalho anual de evangelismo lá em Ouro Preto. Imagina você evangelizar no carnaval e
uma das dificuldades maiores que as pessoas colocam é exatamente o medo de estarem na rua e serem confrontados. Mas é exatamente aí é que está o desafio nosso, de discípulos, ser ousados, né? E às vezes o medo não é nem tanto das pessoas lá, mas também de ser criticados pelos próprios irmãos, pelos próprios discípulos. Timóteo 1,7 nos lembra que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. É esse poder que nos capacita a falar sobre Jesus com clareza, sinceridade. Seja de uma conversa informal, casual, ou um colega de trabalho, ou na escola, em um testemunho público, ou em um momento de confronto de ideias contrárias. É este espírito de ousadia que Paulo fala lá para Timóteo. O discípulo ousado é alguém que, movido pelo Espírito Santo, tem a coragem de proclamar a mensagem de salvação em qualquer ambiente, quer seja ele um ambiente amigável ou um ambiente hostil. O espírito de ousadia, ele é necessário em um mundo cada vez mais indiferente ou até hostil à mensagem cristã. O discípulo ousado, ele não se intimida, mas continua a anunciar a verdade do Evangelho com amor e sem medo. Proclamar o Evangelho exige sensibilidade ao Espírito Santo, mas exige de nós coragem para não se intimidar, para não calar. Paulo lá em Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O discípulo ousado, ele vive com essa mesma confiança, sabendo que essa mensagem da cruz, ela, embora seja considerada uma loucura, ela é a sabedoria de Deus para a redenção da humanidade. Ou seja, o Senhor colocou em nossas mãos esse poder de redenção da humanidade, irmãos. Isso é uma responsabilidade muito grande para nos acovardarmos. A ousadia não se limita à pregação pública, ela também se manifesta em escolhas diárias em honrar a Deus. Ou seja, quando somos ousados e temos a coragem de defender a justiça em um ambiente de corrupção, de manter a integridade, quando todos ao redor se comprometem, é um ato de ousadia, não é apenas quando evangelizamos. É expressar o amor, é expressar a graça em situação de conflito. Um discípulo ousado é um farol de luz na escuridão, é um farol de luz nas trevas, onde aponta para Jesus Cristo por meio das suas ações e palavras. Por isso que às vezes nós nos intimidamos, nos acovardamos, porque um farol, ele é observado de longe, né? E ele reflete luz. E se a gente não tem essa convicção, essa certeza de que a gente reflete luz, a gente às vezes prefere se esconder, né? Quando somos ousados, nós nos expomos para poder trazer luz na escuridão. Meus queridos, o espírito do discipulado é uma expressão visível do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas.
é uma obra de Deus em nós. A obediência, a humildade e a ousadia não são características que surgem de nós mesmos, mas são frutos do Espírito que opera em nós para transformar nossa natureza caída em uma vida que glorifica a Deus. Ou seja, somente aquele que foi alcançado pela graça redentora, salvadora do nosso Deus, é que reúne essas características. Nós não vamos encontrar isso no mundo. Por isso que essa é uma prerrogativa nossa, discípulos do Senhor, sem nenhuma arrogância de dizer. Mesmo porque não é de nós mesmos. Isso nos foi dado pela graça. Como discípulos, nós somos convidados a viver de maneira que o mundo veja Cristo em nós. Isso que significa, meus irmãos, carregar a cruz diariamente. É sacrificar, é renunciar o ego, é abraçar a missão de fazer discípulo de todas as nações. E como eu disse no início, isso é um ato de obediência. Isso é um ato de obediência, não é feito simplesmente por uma normalidade, mas faz para agradar o Senhor. E que a gente possa, de fato, pela graça de Deus, cultivar um espírito de discipulado em nossas vidas. Esse discipulado que honra o nosso Senhor e transforma vidas para a sua glória. Quando a gente obedece a Cristo, quando a gente vive com humildade e quando a gente proclama o Evangelho ousadamente, nós refletimos a imagem de Cristo ao mundo. O discipulado é um processo contínuo de transformação no qual nos conformamos cada vez mais à imagem do nosso Senhor. E que a gente possa buscar, por meio do poder do Espírito Santo, viver com o Espírito que reflita o caráter de Cristo em todas as nossas vidas, sendo verdadeiros discípulos que buscam honrar a Deus em tudo o que fazem. Esse é um desafio para as nossas vidas. Sermos obedientes, sermos humildes e sermos ousados. Discípulos obedientes, discípulos humildes e discípulos ousados. Amém?